Claudemir Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Irmãos, quando a pessoa tem que ficar se justificando muito, né? Já sabe, né? Não preciso falar nada. Eu nem preciso me justificar. Meus irmãos, eu quero estar nessa noite aqui compartilhando a palavra de Deus com as nossas vidas. É um tema bem simples, mas bem profundo, porque é isso que o nosso Jesus era. Eu quero falar sobre o poder de Jesus. Irmãos, o nosso Deus, Ele continua operando, Ele continua fazendo, Ele continua libertando, Ele continua curando. O que nós, como igreja, precisamos continuar é crendo, usando da nossa fé. Aqui no tempo do louvor, no tempo da oferta, foi falado sobre isso, sobre nós usarmos da nossa fé, sobre nós cremos do que está escrito na palavra. Não é nenhuma invenção, é daquilo que está escrito na palavra. E esse tempo nós temos feito um estudo junto da célula, onde nós estamos estudando as palavras de Jesus. E nessa última, aí nós estamos estudando os evangelhos, nós estamos estudando o evangelho de Marcos. E nessa última quinta-feira foi muito bom estar lá com os irmãos, e nós estudamos sobre o capítulo 5 de Marcos, e é do qual eu quero falar com vocês nesta noite aqui. Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vou fazer a leitura aqui junto com vocês. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentará as correntes e quebrará os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: o espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido e como endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Irmãos, aqui é uma história bem conhecida, onde fala
desse homem que era possesso de demônios, né? Tinha uma legião sobre a sua vida. E fala o que Jesus, ao chegar nessa cidade de Gerazenos, né, que era uma cidade de Decápolis, ou seja, havia 10 cidades, né, e as 10 cidades eram gentílicas, ou seja, não eram de judeus, por isso que eles também criavam porcos, porque porcos, para o judeu, ele não come, né, carne de porco, porque é uma carne imunda para eles. Então, ali, quando Jesus se depara diante desse homem, ele se prostra diante do Senhor, e ali, ele já identifica quem é Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo, e ali o Senhor liberta esse homem dessa legião de demônios, né? E uma legião, queridos, esse nome é dito porque, na legião romana, né, eram cerca de 6.000 soldados, então, para trazer o quanto de demônio que havia sobre esse homem, né? Então ali, né, depois os demônios foram nos porcos, ainda ficaram 4.000 demônios, sem possuir ninguém, né, porque só 2.000 conseguiram entrar nos porcos. Sei porque fala de porcos, eu lembro do Chelsea, deixa isso para lá. Mas sabe, irmãos, o senhor Jair até acordou aqui, falou do Chelsea. Então, sabe, irmãos, fala disso, dessa situação, que Jesus, ao chegar na cidade, esse homem teve essa libertação por completo. Mas o que eu quero entrar aqui, irmãos, que esse homem, ele tinha família, esse homem não era sozinho, portanto que fala que por muitas vezes tentaram acorrentá-lo, ele quebrava as correntes, e quando ele pede para ir com Jesus, Jesus fala para ele, não, vai, volta lá para sua família, e conta o que Deus, o Deus Altíssimo fez por você. Então ele tinha uma família, ele tinha pessoas que até certo ponto, talvez tenham acreditado nele, que ele podia ser liberto, que ele podia mudar de vida, mas ao passar do tempo, foi entregue, e fala que ele era terrível, que ele era agressivo, e que ele vivia no cemitério. Então você imagina, né, Jesus, como nada que Deus faz é um acaso, mas tudo que Deus faz é com propósito, ele desembarca justamente nesse local, porque ele queria libertar esse homem, para que todos vissem o poder de Deus, aquilo que estava nele, o que habitava nele. Então, irmãos, isso trazendo para as nossas vidas, nós vamos fazer aqui uma conexão dessas 3 histórias que vamos falar hoje, que conta aqui em Marcos 5, mas trazendo isso para as nossas vidas, jamais podemos duvidar do poder que há no nome de Jesus. Jesus, ele pode restaurar qualquer história, qualquer vida, qualquer pessoa. Nós não servimos a um Deus morto, mas nós servimos a um Deus vivo, que continua operando, continua atuando e continua libertando. O que cabe a nós é crer. Irmãos, esse homem, ele não é muito diferente de qualquer pessoa aí que você possa, nossa, essa pessoa tinha uma sanidade mental natural, agora como está? Qualquer andarilho que você vê na rua, qualquer pessoa largada, falando sozinho e tudo mais, Jesus pode entrar nessa vida e mudar essa história. O que falta é muitas vezes nós nos posicionar para ser esse canal do Senhor, para que Deus possa fazer sobre essas vidas, o que o projeto Vida tem feito aqui neste lugar, o que muitos aqui já saiu dessa situação, e Deus continua querendo fazer. O que Deus, ele quer de nós como igreja, nós nos posicionarmos para ser esse instrumento do Senhor. Ou se há algo ainda na sua vida que você já desistiu, um familiar, uma situação, Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer. Há poder em Jesus. E nós vamos ver o que faz a conexão dessas 3 histórias. Nós vamos ler depois as outras 2 histórias que está aqui em Marcos capítulo 5, é a fé. A fé que faz a conexão dessas 3 histórias, né? O endemoniado, ele era dominado, né, por uma legião de demônios, e o Senhor, ele vem para libertar os oprimidos, para acreditar no ser humano. E o que chama a atenção também nessa história, que ele não era um judeu, ele não era
um dos ali que talvez os discípulos não Jesus, para que não vai passar na cidade dos gentios? Jesus, não, ninguém é desprezível para mim, todos são preciosos, todos são importantes. E às vezes nós somos assim, mas essa situação, essa pessoa, não tem mais jeito, olha o estado que está, olha a situação que se encontra, olha como está, e aí a gente limita o poder de Deus, às vezes na nossa vida ou na vida de alguém. Então, irmãos, esta noite eu quero trazer essa chama para o seu coração, para você não desistir das pessoas, não desistir de você, não desistir do que Deus pode fazer em você e através de você, porque há poder em Jesus. E eu, estudando, para estar trazendo esse estudo juntamente com a célula, e ali também ouvindo eles, trazendo aquilo que o Senhor despertou eles, foi muito maravilhoso. E essa história, irmãos, é muito forte sobre isso, sobre um homem desacreditado. Talvez as pessoas iam lá e jogavam o alimento para ele e saia correndo, mas ali não, Jesus fez. Mas nós podemos ter também uma posição diferente aqui. Jesus ele fez, Jesus operou, só que o povo da cidade, ao invés de se prostrar diante de Jesus, eles falam: Jesus, sai da nossa cidade, sai daqui, nossa vida estava tranquila aqui, porque eles pensaram na vida financeira, porque era uma cidade que era o costume de criar porcos também, eles pensaram no financeiro, ele vai acabar com toda a nossa riqueza aqui da cidade, com o nosso dinheiro, com as nossas coisas, porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, que para nós andarmos com Jesus, precisamos também renunciar à nossa velha vida. Mas que velha vida que eu tinha? Uma vida miserável, uma vida presa em vícios, uma vida presa no ego, uma vida que não ajudava ninguém, que só olhava para si. Graças a Deus que nós precisamos renunciar e abrir mão dessa vida, sem Deus. Ou alguém aqui era melhor sem Jesus? Quem aqui era melhor sem Jesus? Pelo menos todo mundo está prestando atenção, não tem nenhum desacordado. Então, irmãos, quem éramos sem Cristo? Quem éramos sem Jesus? Então Jesus ele nos chama para isso, para a gente abrir mão de tudo aquilo que impede da atuação dele na nossa vida. Mas esse povo ele não quis, falou: não, Senhor, sai da nossa cidade. Eles rejeitaram a graça, rejeitaram o favor de Deus. Por isso que eu acredito na escolha. E isso é sobre escolha. Eles escolheram não andar com Jesus, eles escolheram mandar Jesus embora. Jesus não falou que ia embora, eles escolheram: Jesus, sai da nossa cidade. Então, às vezes, irmãos, Deus não atua em áreas da nossa vida, situações da nossa vida, talvez a gente não diz com palavras, mas dizemos com ações. Não buscamos, não oramos, só blasfemamos, só não acreditamos mais. E nós não podemos desistir. Se Deus ele colocou algo, uma situação sobre a sua casa, sobre a sua vida, um familiar, alguém que está preso, irmãos, e é você que está ali, não desista. Cumpra com sua parte. Qual que é a sua parte? Orar, clamar, estender a mão. A pessoa vai fazer a escolha dela, mas essa escolha dela não pode partir de você desistir dela, ou de si mesmo. Por isso que o mundo não nos entende. Você está lá, a pessoa erra com você, e você vai lá e estende a mão novamente. Quando nós começarmos a fazer isso de fato, com todas as pessoas, nós entendemos que é o Evangelho da graça de Deus, que isso é o Evangelho da graça de Deus. Não importa o quanto você erre, mas eu vou sempre estender, porque cada um dá o que tem. Se eu tenho perdão, eu dou o perdão. Agora, se eu tenho o orgulho, não vou, você já pisou na bola, não dá mais. Aí a gente dá o que tem. É fácil ser isso? Claro que não, mas é esse aperfeiçoamento que Paulo fala que nós devemos buscar. E Deus ele quer
isso de todos nós. Ele precisa isso de todos nós, dessa igreja posicionada nessa terra, que não desiste de pessoas, que não desiste de situações, que não deixa que um momento nos afaste do poder de Deus. E aqui Jesus, ele fez isso, os discípulos viram isso. Por isso nós não devemos também temer ou ter medo de qualquer possessão demoníaca ou qualquer situação. Se nós estivermos com Jesus firmes, Deus vai nos usar e essas pessoas serão libertas e tocadas pelo Senhor. Outro dia eu vi, irmãos, um vídeo de eram dois senhores, estavam entrando no carro, e aí veio dois cidadãos lá e foram roubar eles. E aí quando viram a Bíblia, eles desistiram. Não, vocês são cristãos, vocês são crentes, não vamos assaltar vocês não, vá em paz, né? Quase deu a paz do Senhor para eles lá. Claro que isso não acontece sempre, mas eu falo, irmãos, de a gente andar nessa autoridade, da gente andar debaixo do sangue do Senhor, de nós acordarmos e nos recobrir do sangue de Jesus sobre a nossa vida, de viver Jesus no nosso ordinário. O que seria isso? No nosso dia a dia. Você acordar pela manhã, eu acordar pela manhã e gerar nossas expectativas no Senhor, deixar Ele conduzir a nossa vida, o nosso dia, entregar tudo para Ele usar as nossas vidas. Porque aqui Jesus, quando Ele fala para esse homem voltar para sua casa e contar a sua história, é sobre isso. Jesus poderia ter um grande feito ali, um grande troféu do lado dele. Está vendo esse homem aqui? Andava pelado, batendo, brigando, agressivo. O que o versículo 15 diz? Que ele estava em perfeito juízo, sentado como um dos discípulos. Mas Jesus falou: não, você agora tem uma missão, eu libertei você, não é para você ter uma vida agora comum, igual você, não, você foi liberto para você testemunhar o que eu fiz na sua vida. Volta lá para os seus, volta para aquela cidade, volta para Decápolis, as 10 cidades, e fala do que eu fiz na sua vida. Então Jesus pegou o pior ali da cidade, que todos conheciam. Não tem assim, às vezes a gente tem, irmãos, uns doidos, né, de São Mateus, que é conhecido. Né, tinha a Geni, lembra da Geni? Tinha uns doidos aqui no bairro. E aí, é isso aí que foi liberto, Jesus fez nessa vida, e aí todos viram. Então, irmãos, esse é o nosso Jesus, que continua operando, continua fazendo, na vida de todo aquele que crê. Então Jesus, quando Ele traz a libertação, é por completo. Ele ali restaura totalmente. O gadareno voltou ao convívio social, voltou para os seus. Ele faz o milagre por inteiro. Agora nós vamos ler aqui a segunda história, a partir do versículo 21. Quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu
que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, essa história é maravilhosa. Jesus, ele chega na cidade, primeiro esse homem, Jairo, o procura ali, que era o chefe da sinagoga. O que seria isso? Sinagoga, irmãos, era como se fosse a igreja ali dos judeus, e esse homem que administrava isso, e ele também tinha algumas responsabilidades, como leitura, cuidar dos pergaminos, né, das leis. Ele era um estudioso, era um homem de grande autoridade, conhecido por todos. Mas esse homem, ao ver Jesus, ele se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, salva minha filha, salva minha filhinha, ela está morrendo. E Jesus aceita esse convite desse homem, de Jairo, e ao ele caminhar, uma mulher que sofria, né, de um fluxo intenso, sanguíneo ali, sangrava 12 anos, toca na sua orla, nas suas vestes, e é curada imediatamente. Jesus questiona: alguém me tocou? Saiu de mim poder. Os discípulos falam: Jesus, você está sendo oprimido pela multidão toda, como saberemos quem te tocou? Todos te tocam. Não, mas esse toque foi diferente. Nesse toque havia fé, porque ela já tinha determinado no seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Porque, irmãos, existe um contexto muito forte sobre essa questão. A Bíblia relata aqui que essa mulher, 12 anos, sofria desse alto fluxo sanguíneo, né, que não parava. E se você ler lá nas leis, Levítico vai falar sobre isso, que mulher, quando estava no seu fluxo menstrual, se fosse contínuo, lá no Levítico 15, vai falar sobre isso, ela deveria ficar separada, até que isso cessasse, porque aonde ela tocava, a cama que ela deitava, aonde ela tocasse, aquele lugar se tornaria imundo, e qualquer que tocasse naquele lugar, ficaria imundo também. Então essa mulher, ela não era mais sociável, ninguém queria estar com ela, e ela não poderia estar com ninguém, porque ela vivia tendo ali, menstruando, vivia com fluxo sanguíneo, dessa hemorragia que ela tinha. Então era uma mulher totalmente deprimida fisicamente, porque a pessoa perde as forças, perde todas as vitaminas do corpo quando isso acontece, e também da alma, porque ela não era mais sociável. E a Bíblia fala que já era uma mulher, então eu já tinha 12 anos com isso, então com certeza não era mulher casada, não era mulher que tinha o apoio dos seus familiares, porque ninguém queria estar com ela, porque se ficasse com ela, se contaminava também. Então ninguém gostaria de estar com ela. E Jesus, quando a cura, fala o quê? Filha. Ele chama de filha. Ele chama para perto novamente e fala: ó, filha, o reino é teu. Seja bem-vinda ao reino de Deus. Restituiu o quê? A identidade dela. Não só a cura física, mas a identidade. Cura por completo. Restaurou a vida dela por completo. E esse é o nosso Deus. Então, irmão, Jesus, ele pode nos libertar todos aqueles que nos cercam, porque Ele é poderoso. Jesus pode curar toda e qualquer doença física e emocional das nossas vidas, porque Ele é poderoso. Então Jesus curou o físico e emocional dessa mulher, e ali ela foi restaurada por completo, pôde ter uma vida normal novamente, que ela não podia mais ter, porque qualquer pessoa que ela ficava, de repente, quando olhavam para a roupa dela, vinha aquela mancha de sangue, já falava: você está imunda, sai daqui,
você me tocou, vou ter que ficar aqui 7 dias, sem poder sair por causa de você. Quantas e quantas vezes ela não deve ter escutado isso? Porque ainda a Bíblia traz o relato que ela gastou tudo o que ela tinha com médicos, todo o seu investimento, e ninguém resolveu o seu problema, mas Jesus resolveu o seu problema, e da alma também, porque restitui ela como filha, a sua identidade. Então, irmãos, que Jesus ele faz isso na nossa vida. Jesus ele faz a obra dele na nossa vida por completo. Ele de fato veio para mudar a nossa história. E ele continua querendo fazer através de cada um de nós. Por isso da importância de nós assumirmos o nosso papel no reino de Deus. Se Jesus ele curou você fisicamente, emocionalmente, nós temos como missão, irmãos, expandir o nome de Jesus, falar do nome de Jesus, testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, que isso vai fazer com que outros também sejam curados e transformados. Todo o reino de Deus, todo o evangelho, tudo que nós lemos, tudo que nós acreditamos aqui, só faz sentido se eu e você propagar. O reino de Deus, irmãos, não faz sentido na minha vida e na sua, se ficar resumido a um clube, se ficar resumido a um grupo reservado de pessoas. Não. O reino de Deus e o evangelho só faz sentido se eu e você assumir essa responsabilidade e propagar o reino de Deus, propagar a palavra de Deus, propagar que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando, que Ele é a resposta para tudo que nós necessitamos nessa vida, estar nele, todas as áreas. E duas coisas comuns, tanto nessa mulher, como no homem endemoniado ali, que era amaldiçoado, que eram impuros, que eram pessoas que não eram mais sociáveis, que ninguém queria estar perto. Quem quer ficar perto de uma pessoa que não está mais com seu juízo pleno? Ninguém quer, não dá para ficar. E essa mulher também, culturalmente para a época, a mulher não conseguia socializar mais, devido a essa patologia, devido a essa doença que a atormentava há 12 anos. Mas Jesus ele restaura e integra essas duas pessoas novamente à sociedade. Uma volta lá para os seus, e ela chama de filha, restaura a sua identidade. E agora nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Vamos continuar aqui. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder na sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Quando Jairo clama a Jesus, ele fala: Senhor, me socorre que minha filha está morrendo. E aqui no versículo 35 traz esse relato terrível. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, acabou, Jairo. Jesus não chegou antes, não tem mais o que fazer. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem.
tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Irmãos, olha que história maravilhosa. Mais uma vez a fé desse homem, endemoniado, mesmo endemoniado, se prostrou ali aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Na orla da sua veste, não é nem na veste, né? Que ali os judeus usavam, né, algumas são as tiras, né, onde ali, aquilo ali era para eles lembrarem dos textos bíblicos e tudo, estudar sobre aquilo, sobre aqueles mandamentos. Jesus também usava, porque ele era um mestre. Eu serei curada. E Jairo, a mesma coisa, abriu mão do seu cargo de chefe da sinagoga. Todos iam ver, sabia quem ele era, quem ele representava. Falei: mas eu não quero saber de cargo, o meu título, o meu cargo não muda a minha história, não muda a minha vida, não vai mudar o que eu necessito agora. Eu necessito de um milagre. E ele se prostrou diante do Senhor e clamou: salva minha filha que está morrendo. E Jesus ouviu a sua voz e foi à direção. Então a fé desse homem também provocou milagres sobre a sua vida. O que une essas três histórias, irmãos, é a ação, a fé, uma atitude de se prostrar diante daquele que pode mudar histórias, que pode libertar, que pode curar e que pode ressuscitar sonhos e projetos na nossa vida. E ali esse homem, ele recebe uma notícia terrível. No versículo 35 fala sobre isso. Para que você está incomodando o mestre? Acabou, sua filha morreu. Já estava lá os tocadores de flauta, e já estava lá as pessoas para chorar no velório, aquele alvoroço. Quando Jesus chega: por que está acontecendo aqui? Ela não está morta, ela só está dormindo. Riram do Senhor, riram do mestre. Ele tinha acabado de fazer ali 2 milagres. O do fluxo de sangue foi no caminho, então muitos ali viram, mas riram. Falou: sai daqui todos esses que não creem, todos esses incrédulos. Chamou os 3 discípulos para que eles crescem, o pai e a mãe, e deu uma ordem: Talita come, levanta-te, eu te ordeno. E depois ele dá uma ordem ali para todos: ressuscitar só eu posso fazer, agora dar de comer vocês podem fazer. Então dá a ela o que para ela comer, alimenta essa criança. Então, irmãos, o que isso traz para nós? Qual ensino que isso traz para nós? Que Jesus, ele pode ressuscitar todo e qualquer projeto que for de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, na minha vida. Que os sonhos de Deus a nosso respeito, ele não morreu, que o Senhor pode fazer, porque há poder em Jesus. O que basta é a gente se prostrar diante dele. Essas 3 situações, eles se prostraram diante de Jesus e tiveram atitudes de fé. Então, o que eu entendo disso? Que aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. O que eu devo fazer? Acreditar, ter fé. Jesus pode libertar, que Jesus pode curar o físico e a alma, e que Jesus pode ressuscitar sonhos e projetos na minha vida, se for de Deus, se Deus estiver no comando, no controle. Não desistir, isso é o que eu posso fazer. O resto é com Deus, o resto é depositar nele. E uma igreja, irmãos, que é um órgão vivo, tem que ser uma igreja de fé. Os sinais e prodígios seguirão os que crerem. O que falta muitas vezes da gente ver mais sinais é a nossa ação, a nossa fé. Às vezes, irmãos, nós como igreja, estamos uma igreja muito contemplativa.
só contemplando ao Senhor, e quando o Senhor, então vai, não Senhor, agora eu vou continuar aqui contemplando. Não, irmãos, a igreja tem que ter ação, tem que ter atitude. Isso é uma expressão de adoração ao Senhor, quando nós vemos os sinais e prodígios também, e nós precisamos buscar por isso, porque esse é o nosso Deus, é o todo da palavra, não é parcial. Sim, temos que viver a nossa vida ordinária, tudo bem, mas temos que buscar o extraordinário de Deus também, a ação de Deus, o poder de Deus, e Deus quer se manifestar através da minha vida e da sua. Você e eu somos a chave para mudar os lugares onde trabalhamos, aonde moramos, aonde estudamos, se nós estivermos sensíveis ao poder de Deus, à palavra de Deus, à presença de Deus, se não endurecer o nosso coração, se não limitar o que Deus tem para nós, senão nós só vamos ver os outros falar e não vamos viver. E Deus, Ele não quer que você conte relatos do que você viu, Deus quer que você conte experiências que você viveu, que é muito melhor, irmãos, contar experiências. É maravilhoso você testemunhar, é maravilhoso você falar daquilo que Deus fez na vida do irmão, da irmã, isso é maravilhoso, mas como é muito melhor você contar as suas experiências. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez através de mim, não que há mérito nenhum em mim, mas é a glória, é o poder de Deus, para que você creia. Então nós precisamos ser essa igreja relevante, essa igreja que crê e que busca pela manifestação do poder de Deus. Essa conexão dessas três histórias é a fé. E mais uma situação cultural da época, Jesus não podia tocar ali no corpo desta criança, porque estava morta, porque também estava imundo. Mas Jesus, ele não estava nem aí para a cultura da época, ele sabia que ela ia ressuscitar, por isso que ele fala, ela não morreu, ela só dorme, levanta-te. Então Jesus, ele está falando isso para nós, nesta noite, sabe, vamos nos posicionar, igreja do Senhor, vamos se posicionar. Tudo isso aqui, não é um lugar religioso, a igreja não é um lugar de rituais. O que seria isso? Agora é o tempo do louvor, agora é o tempo da oferta do dízimo, agora é o tempo da palavra, agora vamos orar, agora vamos cear. Não, essa ordenança faz parte de um culto, mas a igreja não é isso. A igreja é movimento, a igreja é ação, a igreja é vida de Deus, a igreja é a presença do Senhor. A igreja é uma celebração de vidas novas, de libertação, de cura, de transformação. E não podemos nos esquecer disso. A Bíblia não é apenas um livro, não, histórico ou cultural maravilhoso, não. É a palavra de Deus na terra, é a boca de Deus na terra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então nós precisamos, irmãos, exercer isso. Precisamos exercer isso, precisamos provocar os milagres do Senhor nas nossas vidas, nas situações, em todo momento, e testemunhar isso, testemunhar. Às vezes há tantas coisas que Deus faz, a gente não coloca, não compartilha, guarda para nós, está errado. Deus tem que ser glorificado. E como que Deus é glorificado se você não abre a boca para falar, você não compartilha? Não há alegria nisso em sua vida. Isso, irmãos, é sim negar a sua fé. Como assim? Se Deus fez algo na sua vida e você não compartilhou, você está negando a sua fé. O que Jesus mandou ali para o gadareno fazer? Aquele homem, vai lá nos seus e conta o poder de Deus, o que Deus fez na sua vida. O que Jesus faz com a mulher do fluxo de sangue? Chama de filha, ou seja, traz você para a sociedade novamente, relata o que Jesus fez na sua vida. Para Jairo não mandou não contar naquela hora, mas hoje nós estamos contando aqui o que aconteceu.
Mas Jesus, falava isso, mas como que é esconder? Quando chegasse alguém na casa de Jairo, ele falava, preciso de morta. A pessoa perguntando, ei Jairo, como vamos enterrar sua filha? Você está maluco, minha filha está viva. Então sabe, irmãos, é isso. E isso ficou aqui para nós. Essas histórias não estão na Bíblia aleatória. João Marcos não escreveu isso aqui aleatório, para a gente ler e falar, nossa, olha que Jesus maravilhoso, olha o que Jesus fez. Não, é para acrescentar fé na nossa vida nos dias de hoje, para que a gente olhar para a situação e falar, peraí, o que eu estou vivendo aqui é semelhante a isso, sabe, essa situação que um parente meu, a situação está vivendo aqui preso nesse vício, preso nesse mundo, preso nas coisas, mas o mesmo Jesus que libertou o gadareno, vai libertar o meu irmão, meu filho, minha esposa, meu esposo. E aí você pega aqui, Marcos, capítulo 5, e começa a orar a palavra, Senhor, eu coloco a vida de fulano aqui diante de Ti, igual o Senhor fez na vida ali do gadareno, faz na vida dele, opera, eu creio no mesmo Deus que pode atuar, que pode libertar, não importa a legião, não importa se foi feito trabalho, não importa, o Senhor liberta. Não é possível que ele tenha mais demônio que o gadareno, então o Senhor liberta ele. É possível? Gente, olha. Então é isso, irmãos. Estou com uma situação aqui há tantos anos, com a ferida, uma situação, está difícil. Vou pegar também aqui, peraí. Uma mulher sofreu 12 anos aqui de uma enfermidade e foi curada, então vou orar sobre isso. E isso, irmãos, é orar a palavra, vou orar. Jesus, da mesma forma que o Senhor curou essa mulher do fluxo de sangue, cura minha vida, cura meu irmão, cura quem for, faz o mesmo milagre, eu creio no mesmo Deus que pode operar. A medicina não tem resposta, mas o Senhor tem resposta. E os nossos projetos, sonhos, situações, morreu, acabou, mas o Senhor não deu a última palavra, e eu confio em Ti. Então Senhor, eu declaro para essa situação, Talita come, levanta, anda, eu vou viver, eu vou progredir, vai dar certo. É isso, irmãos, de fé em fé. Esse é o nosso papel como igreja, ter uma fé viva. E uma fé, se não gerar uma ação na minha vida e na sua, é uma fé morta. E aí nós não somos igreja, nós somos apenas religiosos, nós somos apenas um grupo de pessoas que gosta de vir no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e alguma coisa nos atrai aqui, mas que não é a palavra de Deus, que não é o Deus vivo da palavra. Porque se for o Deus vivo da palavra, nós vamos orar por isso, vamos buscar por isso e vamos viver isso, porque é isso que a Bíblia fala. Jesus, ele fala isso em João, se nós orássemos e crêssemos, o Senhor faria. E ele ainda fala assim, ele nos provoca, fala, vocês que são ruins, se um filho pede pão, vocês não vão dar pedra, imagine o pai. Então, irmãos, o que nos falta é fé, o que nos falta é ação, o que nos falta é crer, o que nos falta é orar a palavra. Orar, pega esse texto aqui, ora sobre a sua situação, ora sobre a sua vida, ora sobre qualquer circunstância que você esteja vivenciando, e Deus vai fazer em você e através de você. Pedir para a igreja colocar de pé, os irmãos do louvor pode subir, você pode aplaudir ao Senhor, meus irmãos, aleluia. Nós vamos ter esse tempo, irmãos, de orar a palavra. Eu não sei do que você precisa na sua vida, mas Deus, ele sabe e você sabe também. Mas eu sei que alguma coisa você deve estar precisando. Na sua casa, na sua família, um familiar seu, se necessita de libertação, necessita de cura emocional, cura física, necessita de um milagre, de ressuscitar algo, um projeto. Deus está aqui, pode fazer. Então nós vamos orar essa palavra, nós vamos buscar por essa palavra, vamos crer que Deus pode fazer, vamos ter a nossa ação de fé, não vamos apenas ficar no estudo, ou no contemplativo, não, vamos ter uma ação, vamos crer, vamos buscar por isso. E você necessita de um milagre,
Você necessita de uma libertação. Você necessita que Deus ressuscite algo na sua vida, um projeto, o que for, irmãos. Quero convidar você a orar comigo nessa noite.